Boa noite, pessoal. Hoje, dia 7 de agosto, e nós temos sexta-feira, mais uma noite do estudo do Livro dos Espíritos. Toda sexta nós estudamos o Livro dos Espíritos. Hoje, pessoal, quem deveria estar dando o estudo seria o nosso irmão Mário Luiz, mas por problemas de ordem pessoal, eu estou dando essa cobertura aí para o nosso irmão, né? E vou tentar fazer um estudo à altura do que o nosso querido irmão Mário Luiz costuma trazer para a gente. Bom, eu vou começar o estudo com a última pergunta, né? A pergunta da semana passada, cujo estudo foi feito pelo nosso irmão Fábio. Só para dar contexto, tá, pessoal? Então, na pergunta 58, nós estamos estudando nesse capítulo, né, a criação, né, a formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da terra, Adão, pluralidade dos mundos. E na 58, dentro do tema pluralidade dos mundos, foi a última que nós vimos semana passada, a pergunta de Kardec era relativa à luz e o calor do Sol, né? Então a explicação veio referente, nesse caso, ao fato de existirem mundos que não são tão dependentes do calor e da luz do Sol como é a Terra. Então, a resposta na semana passada que nós estudamos explicava o contexto referente a essa questão da luz e da eletricidade, da dependência que a Terra tem do calor e da luz do Sol, né? Mas que nem todos os mundos têm essa mesma necessidade de dependência. Então, hoje nós vamos iniciar diretamente na pergunta 59. O subtítulo da 59 é esse que a gente está vendo aí, ó. Considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Na verdade, meus irmãos, a 59 ela não é uma pergunta, como a gente vem estudando ao longo, né, desses estudos que nós vimos fazendo. Ela é uma dissertação de Kardec a respeito, né, com considerações concernentes à criação. E é muito interessante, porque vem mostrar para a gente, embora, fazendo uma analogia, nós vamos perceber a necessidade do tempo para que ocorram as transformações no nosso caráter, no nosso íntimo, na nossa transformação, da mesma forma que essas transformações são um processo na questão física do planeta, do nosso corpo físico, essa mesma transformação, essa demanda um tempo, é um processo. E é isso que a gente vai ver ao longo dessas considerações. Então vamos lá. Item 59. Os povos han formado ideias muito divergentes acerca da criação, de acordo com as luzes que possuíam. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de alguma dessas teorias. A teoria que os espíritos apresentam confirma a opinião já muito partilhada pelos homens mais esclarecidos. Então, meus irmãos, esmiuçando um pouquinho melhor esse trecho, esse parágrafo, os povos ao longo do tempo, eles têm formado ideias diferenciadas, né, acerca da criação do mundo, de acordo com as luzes que possuíam, de acordo com o conhecimento disponível na época em que eles viveram. Acontece que, apoiada na ciência, a razão, o bom senso, reconheceu a inverossimilhança, a aparência de inverdade de alguma dessas teorias, a possibilidade de inverdade de alguma dessas teorias. A teoria que os espíritos apresentam confirma a opinião há muito tempo partilhada pelos homens mais esclarecidos, pelos homens da ciência. Então, na realidade, hoje, e aí vem uma questão que as pessoas perguntam: por que o espiritismo não veio há mais tempo?
Porque o Espiritismo, sendo o consolador prometido de Jesus, ele precisava vir num tempo em que o homem tivesse mais esclarecimento a respeito de tudo o que o cercava, de toda a realidade material que o cercava. E isso só é possível através do conhecimento científico, para dar embasamento a tudo aquilo que a gente vê fisicamente e não consegue explicar, não consegue ponderar, não consegue medir, não consegue comprovar cientificamente. Então, dessas ideias todas que surgiram da criação ao longo do tempo, a ideia que o Espiritismo trouxe de 1862 para cá, sendo o consolador prometido por Jesus, ele vem com uma ideia que é muito mais de acordo com o que a ciência pode corroborar. Então, a gente pode ver da seguinte forma: existiu um motivo para que o Espiritismo viesse muito depois de Jesus. Ele precisava vir no momento em que caminhasse lado a lado com a ciência. A doutrina espírita, ela é um tripé, nós já explicamos aqui: filosofia, ciência e religião, andando de mãos juntas em proporções similares. Muitas coisas que o Espiritismo explica, que os espíritos podem falar, podem nos contar, podem nos orientar, podem nos iluminar em termos de conhecimento, atualmente, muito mais do que na época de Kardec, nos permitem muito mais facilmente entender, compreender. E é fato, meus irmãos, que o conhecimento tem um valor fundamental nas nossas vidas. Já disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todo conhecimento, na realidade, tem esse perfil, esse posicionamento de ser libertador, porque ele amplia os nossos horizontes. Quando ele amplia os nossos horizontes, ele, na realidade, nos dá mais oportunidades, mais opções, mais escolhas para tomar o caminho correto, mais correto para aquela necessidade, para aquele momento em que a nossa vida está passando. Vamos seguindo aqui com o texto para a gente ampliar, né, essa dimensão da importância do conhecimento, né, nas nossas escolhas, nos caminhos que nós precisamos tomar. Seguindo aqui, vamos para o próximo slide. A objeção que se lhe pode fazer é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados. Mas um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real e que decorre da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico. Vamos desmiuçar aqui esse primeiro trecho, esse primeiro parágrafo. A objeção que pode existir sobre a criação, em contradição com o livro sagrado, com a Gênese, né? Na verdade é da Gênese que a gente está falando, né? Ela, na realidade, se você for examinar de uma forma mais séria, vai mostrar que essa contradição é mais aparente, é mais uma questão de interpretação. E os espíritos, ao longo dos estudos que nós vimos fazendo, do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, e outros estudos que nós fazemos na casa, os espíritos, eles, o tempo todo nos falam dessa questão da interpretação. Então, ele diz que nos textos sagrados, a gente está falando da Bíblia, muitas vezes aquele texto, ele tem um sentido alegórico, é uma figura de linguagem. Então, não é para que nós interpretemos ao pé da letra, porque não vai fazer sentido. Seguindo aqui com o texto, a questão de ter sido Adão como o primeiro homem, a origem exclusiva da humanidade, não é a única a cujo respeito as crenças religiosas tiveram que se modificar. É fato, né, meus irmãos? E hoje, com a ciência
andando a passos tão largos como nós vemos todo santo dia. Fica difícil ver Adão, acreditar Adão como o primeiro homem e a origem exclusiva de todos esses 7 bilhões e meio de seres que têm encarnados no planeta hoje. Não faz sentido nenhum cientificamente, se nós formos estudar biologicamente esses seres, essas raças distribuídas pelo planeta em regiões diferentes, não dá, nós vamos ver diferenças tão grandes que não dá para ter sido Adão o único homem, o primeiro homem que gerou todo mundo, todos esses 7 bilhões e meio que estão encarnados. Pessoal, eu vou dar um intervalo agora e a gente já volta, ok?